meu amigo! Como é que você tá, irmão? Feliz 2024. Feliz 2024. Bom te ver. Vamos começar o ano da forma correta, irmão. Com certeza. Então bora, para aqui. Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje é isso mesmo, galera. É vídeo resenha com o Júnior e vamos estar falando de como começou essa coleção, de todos os carros que ele teve. É literalmente tá conversando, tá trocando uma ideia com o proprietário da maior coleção e mais absurda, na minha percepção, de carro do Brasil, de muito longe. Vem, olha ali. Seja muito bem-vindo, irmão. Tamo muito juntos. Que isso, eu que agradeço. Tudo bem? Rapaz, melhor agora, com certeza, com certeza. Então, rapaz, o capacete tá até um pouquinho empoeirado, que tava ali em cima, ó. Aí, brinca. Eu vim muito rápido agora com esse carro aqui, acabou pegando pó. Seja muito bem-vindo, vamos colocar a câmera aqui e vamos comer. Hein? Rapaz. Gostei, hein? Nível máximo. Eu acho que começar o ano desse jeito, só tenho de verdade agradecer, mas agradecer muito novamente por estar aqui na frente de casa. Sempre pelo menos, prazer. ó, troquei um carro da garagem, pelo menos a M6 está ali agora diferente para mudar um pouco o cenário. Não conheceu pessoalmente, hein? Ah, você não tinha visto a M6? Não, pessoalmente não. Pessoalmente não. Porra. É sempre bom ver um V10 na garagem, É né? bom demais, é bom demais. Obrigado por estar aqui novamente, irmão. E vamos começar porque a intenção desse vídeo, galera, é realmente trocar ideia de carro, sabe? É isso que... Porque é o que basicamente nós fazemos 24 horas, né? Sim. Então, se tem o tempo livre, é isso que a gente está falando sobre carro, o que é interessante, o que a gente não acha interessante e tudo mais. Mas nesse vídeo em específico, eu acho que seria muito legal estar falando de como tudo começou em questão de carro para você. Da onde que foi, assim, o primeiro carro que despertou, sabe? A sua paixão por carro foi algo que, assim, falou, caramba, isso é muito sonho, sabe? Que a galera... Sabe aqui que eu falo muito que quando morava no Brasil era o GTI MK4, o Golf GTI MK4, que era aquele cara de sapo que eu achava maravilhoso. O S3 então era um negócio muito fora da curva. Todos esses carros também. Você teve? Que show. Então, também. começar lá, então assim, da onde que tipo, pô, aquele carro que você lembra que você fala, putz, era muito sonho, era um carro muito que eu queria ter, que eu acho que tem até uma peculiaridade de que você já me contou, de um carro que você muito queria, que depois acabou não dando certo. Verdade. E falando até onde chegar, né, que eu acho que é o ponto mais absurdo, até chegar à Santíssima Trindade, né, galera, que é basicamente a única LaFerrari do Brasil, 918 e a P1, uma de 3, que na verdade você já teve 2. Então o negócio fica sério, então vamos lá. Eu vou encurtar um pouco porque é muito carro, né? Então assim, acho que... Só um problema bom para se ter. Desde quando começou, eu sou um cara da década de 70, eu sou do ano de 74. Então, quando eu tinha 15 anos, em 1989, o Gol GTI era... Que legal. O que tinha de melhor no país, né? Lógico, na época era moleque, não tinha condição, era um carro muito caro, o carro mais caro do Brasil. Não tinha condição de ter, nem meu pai tinha condição de ter. Mas eu já vi alguns amigos ali no bairro que tinha. Então, quando passava um carro daquele, separavam. Com porque certeza. era 4 rodas, era aquele carro azul com um borrachão em cinza. A revista faz falta hoje em dia, apesar da internet Com ser... certeza falta, faz. Mas foi um carro que marcou muito minha memória, né? Passar dos anos, eu tive um Golzinho GL na época, logo troquei por um GTS 91, já era frentinha chinesinha. Foi passando, tive tipo 2.0, cheguei a ter um Tempra 16 válvulas ouro. Então sempre buscando também, problema mesmo. né? Mas assim, o que marcou muito na minha época foi os Eclipses. Aqueles mais arredondados, né? Tudo Velozes e Furiosos. Isso. Aquele que tinha até a parte do capô tinha uma bolha no capô ali. Isso. Aquele foi um carro que eu era maluco para ter um carro daquele. Na época eu tinha um GTI bolinha. Perfeito. Né? Isso em 1995. Mas não tinha condição de ter aquele carro. Sim. Uma vez meu pai falou, não, vou te ajudar, vou comprar o carro e tal. Chegamos lá olhar o carro. Meu pai, quando viu o carro, ele falou, não. Se eu der um carro para ele, ele se mata, não vai estudar, só vai fazer merda. Não comprou. Justo. E ali me marcou muito naquele momento, porque eu falei, pô, um dia eu vou ter condição de comprar o que eu quiser. Não vou depender de ninguém. Sim. E a partir daquele momento, isso me marcou muito. Que legal. E aí eu vim
trabalhando muito ao longo dos anos, sempre trabalhei bastante e tinha um foco, né? Então, como toda virada de ano, né? Às vezes fala, pô, esse ano, se Deus quiser, eu quero alcançar esse nível, aquele nível, eu vou comprar um carro. E sempre trabalhei muito. O carro sempre foi um marco para mim, sempre foi um ponto de onde eu sabia que eu tinha que sair e onde eu tinha que chegar. Que legal. Era um parâmetro, né? Isso você comentou, eu acho um negócio muito engraçado, porque eu muito relembro partes da minha vida dependendo o carro que eu tinha. Certeza. Que é um negócio que é muito legal, não querendo te cortar, mas foi só complementando. Às vezes a gente está falando do passado, você fala, pô, mas naquela época eu acho que eu tinha um carro tal, aí você vai lembrar do assunto, mas você se baseava no carro. Exato. O carro era ano 2010, então eu comprei um ano depois, mais ou menos, então 11, é muito loucura como funciona sempre para isso. nós o calendário, vem o carro que você teve ali naquele período. Então tava no Gol Bolinha, o Eclipse marcou que tava aquilo ali muito lá na frente. Era o que eu sonhava em ter, mas não tinha condição. Sim. Foi trabalhando, foi passando, o tempo foi acontecendo. O meu primeiro carro foi um A3 dos importados. Sim, sim. Eu queria o turbo, não tive o turbo, tive um aspirado. Passado ele foi o S3. Que legal. Aí não, então você não foi nem pro turbo, com o pezinho vermelho, já foi pro S3. Pulei direto pro S3. Que fenomenal. Aí fui para um Audi RS2. Mas o Audi era o RS4. Que na época, 2001, estava no Brasil, Entendi. né? Mas a RS2, galera, é um carro que literalmente foi desenvolvido junto da Porsche, então um carro extremamente especial, carro, né? Então é maravilhoso. Era. Eu que sempre gostei de carro, de carro perua, né? Como se falava no Brasil ali, era o que tinha de banco recaro, enfim, né? Era literalmente o nível máximo que se tinha desses carros, podemos dizer, carro família, né? Já era um super carro na época, né? Não era nem um carro esportivo, já era um super carro. Sem dúvida. Passado um tempo, consegui comprar um Audi RS4, ainda estando com a Audi RS2. Então, a RS4 B5. B5. Que fenômeno, esse carro é lindo, né? Lindo, tinha uma verde Goodwood. Que não era fenomenal. uma cor muito comum, só tinha vindo duas pro Brasil. Sim. Uma era minha, placa 6666. Já valorizou o carro. Já. Vim para a Alemanha em 2003, passei na Oettinger, comprei todos os kits do carro, só não comprei as turbinas. Compramos chip, compramos sistema de escapamento, depois consegui comprar uma embreagem de Kevlar para o carro, porque o ponto fraco daquele carro era câmbio e embreagem. A gente fez na Sachs, um amigo aqui lá na Alemanha, conseguiu mandar produzir. Que legal. Era pequenininho assim. E aguentava... que você tinha que pôr para aguentar. Para aguentar torque, o carro você tinha que fazer esse upgrade nele. Comprei as Audis da RS6, que já era aro 19. Comprei os freios de 6 pistões. Que legal. Tanto é que o carro saiu numa edição da 4 rodas. Que legal, que curioso saber disso. A gente andou na pista com o carro, que foi legal. uma matéria do carro. Tenho isso guardado no momento, te mando aí pra você ver. Como a 4 rodas marcou, sabe? Tipo, ver que bem ou mal marcou a sua época, marcou a minha época. Hoje em dia eu acho que infelizmente não tá muito marcando, porque você não tem mais isso de ir pra banca, que era um negócio... Era a nossa Playboy, né? A 4 rodas era minha Playboy. Eram as duas que se tivesse que ter para poder assinar mensalmente. Na época ali, ele só via isso, né? Então a partir daquele momento a gente foi tendo a referência, e eu me lembro que nessa viagem foi quando eu ouvia muitos falar do Porsche, né? Que era muito distante ainda, era muito mais caro. Só para assim colocar em valor para a galera entender, quanto é que custava uma RS4 B5, estamos falando em 2003, e quanto custava uma 911, uma base que seja? Esse 4 eu me lembro, eu paguei 190 mil reais. Perfeito. Isso em 2002. Na época, um 911 ia custar umas 3 vezes mais, aí, se eu não me engano. Caramba. E era 996, né? Falando de uma 996, que nessa época estamos falando, então... Já era 996. Era uma 996 turbo, era muito cara. Turbo, então, entendi. Da então, RS4. A gente fazia de tudo para andar junto das 996 turbo a 190 mil reais. Não é justo, mas a briga tinha um degrau muito grande. Entendi, época. Perfeito. Foi passando o tempo, vendi os carros, acabei fazendo investimentos na empresa. Perfeito. Então, tudo que eu tinha conquistado, voltei para trás. Fui fazendo investimentos, primeiro sempre pensando no trabalho, na empresa. Passado alguns anos, eu consegui
Nesse meio da venda da RS4, voltei para carro nacional, depois foi voltando a ter carro, cheguei a ter C63. Que legal. Primeira geração. Z4. Que legal. Antes de chegar no Porsche, eu fui tendo esses carros, que é tudo um degrau, né? Sim, você vai, com certeza. Ou você com fica certeza. parado para esperar comprar lá na frente, ou você vai, aproveitando. nesse meio tempo, comprando alguma coisa Com ali, certeza. vendia, valorizava, ganhava um dinheirinho ali e tal, E era uma ajudando época a chegar boa no objetivo. essa época de carro, falando ali coisa de 2008, 2009, 2010, como tinha. Foi uma safra legal que nós tivemos de carro ali também. Tinha bastante lançamento. E muita coisa para quem realmente era entusiasta. Eu acho que eu falo disso até por mim, né? Isso aqui é 14, isso aqui é 10, aquilo é 8, então a Maserati é 12, a M3 é 13, então que é o último ano da V8. Então eu acho que realmente eles pensavam um pouco mais no prazer ao dirigir, sabe? Na tocada do carro e não só em socar 1.500 cavalos em tudo que é carro, sabe? Não, e você tinha variedade, né? Todas as marcas se competiam ali naquele momento. Sim. Né? Você tinha as SLK 55 AMG na época, você tinha o... Que eles chegaram a fazer a Black dela, que é a Black mais exclusiva, né? Mais limitada dela. Tinha a SLK 63. SLK, né? Na verdade, no nível mais baixo era a SLK 55, era um carro mais... Isso. Era um AMG mais de entrada Correto, na época, né? correto. Até chegar numa SL, que até hoje, para mim, é um sonho de consumo, uma SL. Eu acho um dos carros mais bonitos que tem. Maravilhoso. Então, assim, ao longo do tempo fui indo, mas o objetivo era chegar num Porsche, né? E ao longo do tempo fui trabalhando e quando chegou em 2008, eu consegui encomendar um Boxster S. Ah, já encomendou? Que legal. Encomendei, então, consegui comprar um novo. Fiquei esperando 11 meses o carro. Foi um momento memorável, né? O primeiro Porsche é um momento memorável. Todos os carros são especiais, mas o Porsche... Ele marca. Ele é entrada já para um outro nível de marca, né? É o divisor se de águas. distancia. Sem dúvida. Por mais que ele era um carro de entrada, a marca é muito emblemática para você iniciar nesse meio mesmo de carro super esportivo. E o Boxster, e assim, falando isso, é um 987 Mark I, que por acaso, por muita coincidência, o meu primeiro Porsche foi um Boxster 987 Mark II. E branco, que era da cor do meu. Branco, com certeza. Que eu tenho esse carro até hoje. Ah, você tem esse carro? Eu recomprei ele por 2 vezes, agora ele entrou e não sai mais. Que esse legal, carro voltou. Que legal, porque eu me lembro que da última vez que eu fui pro Brasil, você estava comentando em comprar esse carro, mas eu não sabia que você tinha comprado. Não, que legal. Consegui recomprar ele pela terceira vez. Não, eu vendi ele a primeira vez, né? Eu não fiquei 1 ano com ele, eu vendi. Aí, passado acho que uns 10 anos eu recomprei. Caramba. Fiquei alguns meses com ele, vendi e recomprei o ano passado novamente. Agora que ele legal. tá lá que legal. e fica guardado. Meus Agora parabéns. Tem um lugar especial, com certeza. Ah, tem, marcou. Lindo. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui buscá-lo na concessionária, né? Que eu vi o carro ali pronto para ser retirado, né? Nossa. Foi um... Aí passa um filme na tua cabeça de todo o esforço que você fez, onde você chegou. Sem dúvida. Muita gente falava para mim, não, você é louco, isso aqui no Brasil é loucura. Sim. Você corre perigo de vida, né? Você não tem condição de ter. Sim. Então você ultrapassa algumas barreiras para você poder chegar nesses objetivos. E esse eu me lembro muito porque era o carro mais caro até então que eu estava comprando. Não, e só entende realmente digamos que é loucura mesmo, sabe? Porque ninguém tem necessidade de ter um carro desse, é uma paixão. E é algo que é difícil você estar explicando para certas pessoas que eu acho que não compartilham, de entender que um carro não é um meio de transporte só pra gente. Então, independente, mesmo o carro que a gente use para ser um meio de transporte, é muito além do que isso, sabe? Você acaba cuidando, você acaba baixando, você acaba botando espaçadorzinho, você acaba deixando legal, sabe? Então, isso é algo que ultrapassa essa barreira, né, de meio de transporte. Não sai na chuva com o carro. É um cuidado, com certeza, muito, muito além, né? Aí foi pegar esse 987-1 na concessionária. Eu já fui buscar o 987 já olhando pro 911 que estava do lado, né? Porque a gente alcança o objetivo, mas a partir daquele momento que eu alcanço, eu já olho o próximo, né? Eu já fiquei olhando o 911 ali na época, era já um 997. Era um outro degrau, né, para poder chegar até lá. Fui de novo, vendi, aí acabei comprando uma Cayenne na época, solteiro, não tinha filho, não tinha nada, mas acabei comprando uma Cayenne. Consegue acomodar um número maior de pessoas. Justamente procurando problema.
apesar de não usar, mas queria ter. Né? Não, vou comprar uma Cayenne, achava que chamava menos atenção do que o Boxster na época. Passado, saí, vim para a linha MG até chegar no 997 Mark II. Foi um Carrera 4S. Que legal. Macadâmia, aquele marrom. Não era a cor que eu queria, mas era o que tinha disponível. Entrei no 911. Foi um outro marco, quando eu vi o carro chegando em casa, a plataforma descarregando o carro. E aí fui trabalhando, passado um tempo, logo em seguida me casei. Aí tive Z4 na época, né? Fui comprando os carros, saí do Porsche, fiquei um tempo sem aparecer, né? Fiquei uns 3, 4 anos sem carro. Fui fazendo outros investimentos na minha vida e aí chegou o momento de eu ter uma GT3. Aí o meu passado 997, o meu próximo 911 foi um 991 GT3 do lançamento. Que legal, que legal. Então a cor de lançamento também, câmbio só PDK. E já era o PDK. Aí eu comecei a comprar. Aí veio uma Can Turbo, tive uma branca, aí em seguida comprei um 911 Turbo 991 branco também. Que legal. Aí eu comecei a entender como que era esse mundo de Porsche. E aí eu comecei a comprar os modelos atuais e comecei a comprar os modelos mais antigos. Que legal. Que te levou a ser o maior colecionador de Porsche do Brasil, galera. Pra vocês terem noção. 23 911, né? 23 na garagem. Especiais. E um Boxster, que foi o meu primeiro, que foi o momento que eu comprei. Que foi bem no momento de pandemia ali, que foi o auge quando eu tinha chegado. Eu tinha o 930, tinha 964, que eu fiz o carro para a Melissa, né? Que foi a rosa. Ruby Star, que é a versão como se fosse Singer sua, né? Foi fenomenal, banco recaro. Fez um turbo look no carro. Carro lindo. Que carro lindo. Entre 993 eu tinha praticamente todas as versões, 997 praticamente toda, com exceção da GT3, da GT3 RS, na época. Perfeito. De 997 eu não tive, o restante eu tive todos. Você teve dois RS. Turbo S, Carreira S. Brincadeira. 993, 997 basicamente. 997, tanto o Mark I quanto o Mark II, eu tinha tudo com exceção de GT3 e GT3 RS, que era o que faltava. A garagem dele, não sei se vocês estão vendo as fotos, parecia a concessionária mais exclusiva da Porsche. Era absurdo. Exatamente 24 carros na minha garagem, então ela estava totalmente ocupada. Não, e depois você na 991 falando, você tinha GT3 RS 991 e você tinha 991 2. Também. Então assim, quer comparar a 1 versus 2? Até GT2 RS, 997 GT2 eu tive, Speedster. Foi linda, né? Que era ametista. Numa PTS, numa ametista. Então, quando eu cheguei naquele nível, veio a pandemia, né? Eu já estava entrando também nas Mercedes GTR. Eu tinha uma GTR e uma GTR Pro. Fora as Porsches também. E você teve também as Mercedes, falando Mercedes, muito especiais. Você teve S63, S65. Sim. Lindas, que no Brasil... Tive duas S65, tanto a 4 portas quanto a coupé. Tive uma Cabrio 63, que nós pintamos. Verdade. Nós fizemos uma cor diferente no carro. Você pintou da mesma cor e pintou a de Avel também. Foi fenomenal, foi isso mesmo. Fenomenal. E aí eu comecei, naquele momento, veio a pandemia. Aí o meu último Porsche comprado ali naquela ocasião foi a cereja do bolo, que foi o Carrera GT. Foi bem no meio da pandemia. Onde todo mundo estava muito apreensivo ainda no começo. Todo mundo estava... eu, que não sabia o que ia ser. Você contou a história que você negociou o carro, tudo. Aí quando você estava falando, né, se eu posso falar, você fechou a porta do carro, foi andando para cá, você falou, será que eu fiz isso mesmo? Não, era um misto de medo com emoção, né? Porque, primeira emoção, você comprou um Carrera GT, não é um carro fácil. Nossa, 1.270 no mundo e só diminuindo. E ainda não é possível levar para o Brasil. Né? No Brasil, se não ainda são falta 5, né? O carro é 2006. Não, são 5 no Brasil, eu são acho. 5 no Brasil. Para você importar ainda vai levar ainda mais de 10 anos para você conseguir trazer o carro. Né? Então era a única oportunidade que eu tinha ali naquele momento. E eu lembro que eu cheguei em casa à noite, minha mulher ali arrumando a janta, tudo, ela olhou para mim, eu estava meio parado. Se ela falou que aconteceu alguma coisa, eu comprei um carro. Ela falou, mas outro, nós estamos no meio da pandemia, né? Agora, no começo da pandemia, você já tinha comprado, mas, né? Você comprou outro carro, mas tinha necessidade, né? Aí eu peguei e falei, mas eu comprei. Aí eu lembro que ela virou assim, inocentemente, ela falou assim, mas você pagou caro? Quando eu falei o valor para ela, assim, ela só faltou deixar o prato cair dentro da pia, sabe? Ela falou, meu Deus, ela falou, mas
nós temos condição de comprar esse carro, né? Eu falei, tá comprado, agora eu vou correr atrás para pagar, né? Com certeza. E foi assim, nunca veio nada fácil. De forma nenhuma. Né? Eu sempre acho que fui até muito atirado para poder conseguir as minhas coisas. Mas é aquele negócio, eu acho que isso, te cortando, mas é algo que você precisa, se você quiser sempre estar muito certinho. Galera, que fique bem claro, você não trabalha na área de educação financeira, eu não trabalho e não recomendo nada, mas assim, se você é muito regulado, parece que eu acho que dá uma travada um pouco, você precisa ser um pouco, eu acho que assim, digamos, mais para frente, mais realmente, como você falou, audacioso, porque eu em proporções, claro, muito menores, mas assim, eu no começo, antes solteiro, literalmente era tudo em carro, sabe? E hoje em dia eu ainda tenho uma consciência maior, porque eu tenho justamente o mesmo fator seu, que a esposa fica, tem certeza? Você precisa disso? Então, assim, dá um pouquinho de consciência, porque senão realmente algo que você vai muito além, porque é sonho, né? E sonho, é difícil dar valor, né? A concessionária que dá... só precisa pagar se consegue. Então, o Carreira GT veio, Carreira GT, a esposa quase morreu do coração, mas estava comprada a Carreira GT. Eu já estava feito o negócio, falei, agora é trabalhar, correr atrás, pagar. Ainda estava com todos os outros carros, não vendi nenhum deles para comprar o Carreira GT, mas quando eu comprei o carro, né, eu falei, agora eu tô com 25 Porsches, de todos o mais especial é esse, né? Será que eu preciso de tudo aquilo? Eu vou conseguir usar? Até porque eu nunca tive tempo de usar todos os carros também. A gente trabalha muito, hoje tem filhos, tudo tem que dar atenção. É uma loucura, né? Quando você consegue chegar num patamar desse, o fator às vezes mais precioso é o tempo, que acaba faltando, que é muita loucura. Com certeza. Então, foi ali que eu acabei falando, eu cheguei no ápice dos Porsches, né? Não tinha o 918. Que fique bem claro, galera. Eu acho o Carreira GT o ápice, mesmo incluindo o 918. Sem dúvida. Muito além. Sem dúvida. Muito além. Concordo plenamente com você. Então, ali naquele momento, eu falei, acho que de Porsche, né, eu tô muito bem servido. Eu falei, mas amanhã se acontecer alguma coisa, eu nunca tive a oportunidade de andar numa outra marca. Eu nunca tinha andado num Lamborghini, numa Ferrari. Que legal. Em qualquer outro carro inglês. Então, foi ali naquele momento que eu decidi, né, começar a partir para outras marcas. Perfeito. E eu me lembro, eu estava comprando uma SLS com um Paito. Não era uma Black Series, era um carro standard, né? Mas ainda era asa de gaivota, não era conversível. Sim, carro novinho, 3.000 km, prato, interior vermelho, clássica. Eu lembro que eu comprei, aí eu dei um Porsche meu que eu tinha na troca. E aí quando nós fomos lá buscar o carro, ainda na pandemia, a minha esposa estava comigo. Na hora de ir embora, minha esposa viu um Aventador S conversível. Opa. Olha aqui, nós temos um visitante. Mentira hoje. Não, que legal. Mas eu tenho good morning, né? Então, ali naquele momento, viu aquele carro, ela falou, peraí, por que a gente não leva esse Lamborghini em vez de levar a Mercedes, né? Ela falou, você tem tanto carro que você não usa? Pra galera entender, uma Aventador S Roadster, basicamente, se eu não me engano, eu acho que é a única no Brasil, se eu não me engano, né? Tudo bem? Era assim. Você vê, tem good morning. Ali naquele momento ela falou, vamos fazer o seguinte, você tá com tanto 911 que você não usa. Ela falou, por que a gente não pega alguns desse e não traz para dentro um carro que você nunca teve, né? Ela acabou sendo uma incentivadora, foi ela que comprou o carro. Aí nós fechamos o negócio com o carro, acabei não levando. A SLS foi levar. Ah, não levou? A SLS, você acabou voltando de Aventador S. Acabei comprando o Aventador e ali naquele momento, passava uma semana eu ia comprando um carro. Eu falei, falta eu ter uma Ferrari. Minha primeira Ferrari, a TDF. Já não também, já comecei meio pelo topo já. Galera, F12 TDF, uma de 799 no mundo. No Brasil eu não sei quantas devam ter, mas eu imagino que menos de 10. São 6 carros. 6 carros. Se eu não me engano. Aí esquece que 780 cavalos, 6.3, V12. Segunda, pé fundo.